E aí, pessoal, como é que vocês estão? A nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os biomas brasileiros. Eu quero destacar algumas coisas. A primeira é que essa é uma aula que será dividida em duas partes. A parte um a gente vai falar sobre a Amazônia, Mata Atlântica e Pantanal. Já a parte 2 será Pampa, Cerrado e Caatinga. Então, eu quero antes que vocês entendam que nossa aula passada, que foi sobre o filo Animalia, né, o reino Animalia e os seus filos, ele deu uma dimensão dos organismos, insetos, répteis, aves, mamíferos que existem. E esses biomas, eles comportam boa parte desses animais, tanto endêmicos, aqueles que só existem naquela região, como animais que também vêm de outros biomas e se adaptam àquele lugar, né? Para sua sobrevivência, porque tem alimento, tem abrigo e tudo mais. Então espero que vocês gostem e vamos lá. Mas afinal, o que são biomas? A gente pode destacar bioma, bio, vida, ioma, grupo. Então seria um grupo que comporta o quê? Vários seres vivos. Esse grupo ele está associado o quê? Dentro de um ambiente, um ecossistema. Então a gente pode entender esse bioma como um grande ecossistema. E um espaço também que a gente vai ver o quanto ele é dinâmico para suportar tantas espécies diferentes. Sobre biomas, eu quero que a gente entenda o seguinte, que ele é um ambiente que vai ter o que? Um macroclima. Esse macroclima ele vai ser diferenciado para cada um do bioma que a gente vai estudando. Se for um Pantanal e uma Mata Atlântica, vai ter essas diferenças. Tanto também quanto a questão da sua fauna e flora, né? As plantas e os animais que vivem ali. Outra questão é o espaço geográfico, como as dimensões que a gente pode ter, que elas são superiores a 1 milhão de quilômetros quadrados. Então é uma área muito extensa. E a gente pode entender também que possui solos e altitudes bem característicos de acordo com a região. Então, alguns animais dependem dessas características para que eles possam se manter naquele lugar. Então, essa questão da altitude, de um clima, vai ser necessário para a sobrevivência desse organismo, por exemplo. E agora que vocês entenderam o que é bioma e quais são as suas principais características, a gente vai começar pelo bioma da Amazônia. A Amazônia, ela se localiza na região norte do Brasil. Como vocês podem ver aqui nesse mapa, ela ocupa quase que 50% do território brasileiro. Então, é um bioma, é o maior bioma e a maior floresta tropical do mundo. Então, como vocês podem ver, ele é dividido entre terra firme e alagada. Vocês conseguem identificar isso facilmente. A fauna da Amazônia, em termos de biodiversidade, riqueza, ela é gigante. Olha só, 324 espécies de mamíferos. E se a gente for pensar em primatas não humanos, como é o caso aqui dessa imagem, vivem cerca de 25% da população de primatas de todo o globo e 70 das 334 espécies de papagaios existentes. Veja só o quanto é importante a gente preservar um bioma desses, porque ele tem uma esfera de vida gigante. Você tem muitos animais viventes. Então, a gente consegue entender através das mídias quando elas vêm falar, vêm mostrar, né, por exemplo, vários filmes retratando o quanto a Amazônia é rica, o quanto ela tem de recursos naturais para o mundo. Isso é incrível. E a gente consegue perceber através disso. Falando um pouco mais dessa fauna da Amazônia, quero destacar que existe cerca de 2.500 a 3.000 espécies de peixes diferentes. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui acima, isso é o pirarucu, que é um peixe maior, o maior peixe da Amazônia. E como vocês podem ver em relação ao humano, você tem assim uma diferença gigante, né, em relação à sua extensão. Eu pude também presenciar isso no aquário lá em Natal, esse peixe muito majestoso, é uma coisa assim fenomenal. Outra questão também é o peixe-boi da Amazônia. Esse termo peixe é porque é uma nomenclatura científica, mas ele é mamífero, tá bom? Ele é um animal aquático, ele também tem um certo risco de extinção porque ele é muito dócil. Então, as embarcações acabam às vezes atropelando esses animais, né, no mar. Então, fere ele e eles vêm a óbito. São animais que fazem parte da cadeia alimentar, então eles são muito importantes. Então vocês conseguem perceber o quanto essa fauna é rica. Já se tratando da fauna, a gente percebe que as árvores de grande porte são cerca de 2.500 espécies e um terço de toda a madeira tropical do mundo. Veja só a importância. E são mais de 2.000 espécies de plantas identificadas como utilidade tanto na alimentação e na medicina.
Então aqueles boticário, natura, você consegue perceber o quanto eles extraem, né, dessas árvores e faz perfumes, medicamentos, e você vê a importância também econômica desse bioma. Não tem como falar da Amazônia e não destacar aqui as comunidades indígenas. A gente vê aí nas mídias que existe uma guerra, né, entre o governo e os indígenas que não deveria existir, porque esses povos eles estavam ali, estão lá, é a casa deles. Então, eles se alimentam, eles produzem, eles fazem parte daquele lugar. Então, o certo é que existissem políticas para proteger todos nós, né? E, sobretudo os indígenas, o que não acontece. Então você vê que os povos da Amazônia se alimentam da fauna de maneira sustentável, olha só. Então há muitas gerações eles dependem tanto da caça quanto da pesca. E isso deveria ter uma lei que protegesse eles, porque a gente vê muita violência, muito povo indígena sendo morto por conta de terras, que é um direito deles, e muitas outras pessoas estão tirando esse direito. Então reflitam sobre isso. Uma questão muito problemática quando a gente fala de um ambiente desse é a questão das espécies ameaçadas de extinção. A gente pode destacar na Amazônia cerca de 107 espécies que estão ameaçadas. E isso é conforme a lista oficial, né, do Ministério do Meio Ambiente e também das normativas universais. Eu trago aqui alguns itens, aliás, alguns nomes, que é o João da Araraguaia, o cacique da floresta, o anfíbio, que é o agaleixes granulosa, a onça pintada, o chororó de Goiás e o tamanduá-bandeira. E como vocês podem ver aqui, está o João da Araguaia, o tamanduá e a onça, né? Assim, eu botei os principais e eles estão sim muito ameaçados. E se os animais sumirem do ambiente que é deles, isso vai ocasionar o quê? Um desequilíbrio ecológico, a cadeia alimentar. A gente, enquanto ser humano, deveria estar protegendo eles, porque, de certo modo, a gente tem condições de fazer isso, só que não acontece. Os impactos ambientais são enormes. Como a gente já viu aí, talvez vocês não tenham percebido, a região amazônica ela aumentou quase 30% em relação ao desmatamento. Então você tem aí quase 9,8 milhões de quilômetros hectares que foi o quê? Destruído, perdido. Então, isso aqui são dados de 2008, mas 2020 a gente viu que os focos de incêndio aumentou significativamente e o governo não fez nada. É bom também ressaltar que diversas ONGs, parcerias, estudantes de graduações, né, de faculdades, universidades, eles estão a fundo tentando ajudar, de certa forma, divulgando como a gente preservar e conservar esse ambiente. São as principais pessoas que estão à frente disso. Do bioma Amazônia, a gente vai falar sobre a Mata Atlântica. Ela é um dos biomas mais degradados dentro dos que a gente vai estudar, porque só resta apenas 8% da sua cobertura original. Então, a gente também vê que possui uma grande importância social, econômica e ambiental para o país e apresenta grande volume de chuvas ao longo do ano, assim como a floresta tropical, né? Porque a Amazônia, ela produz muita chuva, mas ela acaba consumindo toda aquela água, né? Pela sua extensão. Sobre a fauna da Mata Atlântica, o que a gente pode destacar? 73 espécies de mamíferos, entre elas 21 espécies e subespécies de primatas. Ou seja, a gente consegue encontrar aqui, por exemplo, o mico-leão dourado. E a Mata Atlântica, ela abriga quase 1.000 espécies de aves. Como vocês podem ver ali em cima, o quero-quero, e aqui de mamífero eu coloquei a capivara. Eles são animais que estão nesse bioma. A flora da Mata Atlântica ela é bastante diversificada. A gente pode destacar aí 20 mil espécies de vegetais, entre elas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. A gente percebe que ao longo da colonização do Brasil, por exemplo, do país, teve muita extração do pau-brasil. O pau-brasil ele é uma árvore endêmica aqui da Mata Atlântica. Então, como vocês percebem lá em cima naquele mapinha, toda essa região litorânea ela acabou sendo mais devastada por conta das embarcações que chegavam. Então você vê essa questão da degradação. Hoje esse bioma ele é bem pequeno em relação, se estende do Rio Grande do Norte e vai até o sul do país, mas mesmo assim são pequenos o quê? Recortes desse bioma. Não diferente da Amazônia, também existe espécies ameaçadas de extinção. O total de espécies aqui, a gente pode incluir peixes e invertebrados aquáticos, que subiu para 633, sendo que 7 já constam como extintos na natureza. Outra coisa também que a gente pode destacar é que muitos animais eles acabam nem sendo catalogados ou estudados
porque essa degradação é tão grande que às vezes o cientista, o pesquisador não consegue ir a campo. Então a gente perde até espécies que a gente nem chegou a conhecer. Aqui eu posso destacar a jaguatirica, o mico-leão-dourado e o tatu-canastra. A jaguatirica ela é uma espécie de felino, né? A gente tem o mico-leão-dourado, que ele é um primata não humano. Então a gente consegue ver aqui, ó, três mamíferos, né? Nessa imagem, nesse slide. E que estão aí, ameaçados. O mico-leão-dourado ele é mais conhecido porque ele se tornou o animal bandeira. O que seria o animal bandeira? Várias ONGs, vários comerciais começaram a estampar a sua imagem para que as pessoas se conscientizassem ou sensibilizassem para não agredir o ambiente. De impactos ambientais na Mata Atlântica tem vários. Como eu falei anteriormente, a gente tem a questão da extração do pau-brasil, que foi muito grande. Então, historicamente, a gente teve uma perda gigante dessa diversidade, dessa riqueza de plantas. Assim como também tem o crescimento urbano e o consumo em massa desses recursos naturais. As pessoas costumam retirar da natureza, mas elas não acabam dando retorno. Então, se você está só tirando e não está buscando métodos para tentar suprir aquilo que você tirou, você vai perder. O ambiente em si ele demora anos, muitos anos para se recuperar. E é muito difícil quando se tem esse crescimento aí massivo. Chegamos ao bioma Pantanal. Como vocês percebem nessa imagem, é uma planície, né, a maior planície em área úmida do mundo. Esses pontos de água é porque o Pantanal, por ter essa umidez, então ele acaba tendo certos pontos que acaba tendo bastante água. Então o clima da região é um tropical semiúmido, o que ajuda também, né, a manter esse ambiente assim, e é formado por uma grande bacia sedimentar. Então vocês conseguem perceber nessa imagem. O que é que a gente pode entender sobre a fauna do Pantanal? Essa imagem desse peixe, que a gente tem cerca de 269 espécies de peixes, é o jaú, ele é o maior peixe do Pantanal. A gente também pode encontrar 44 espécies de anfíbios, 127 espécies de répteis, aves 582 e mamíferos 152. Eu quero destacar também aqui que a fauna pantaneira ela é composta por espécies de diversos biomas vizinhos. E a gente também vai ter várias aves migratórias, como a gente pode destacar lá em cima. É bom lembrá-los que a gente estuda os biomas separadamente para que a gente possa entender as suas diferenças. Mas diversos animais transitam entre o bioma da Caatinga e Cerrado, Amazônia e Caatinga. Então você vai ter essas transições sim, desses animais, principalmente as aves migratórias, que elas praticamente estão em todos os ambientes. E falando da flora do Pantanal, a gente destaca aqui espécies terrestres, elas são a maioria, então tem um número aí aproximadamente de 1.656, e tem cerca de 280 o quê? Espécies de plantas aquáticas, que a gente pode chamá-las de macrófitas, como vocês podem ver nessa imagem. Elas ficam o quê? Submersas em cima da água. Mas suas raízes, elas são o quê? Aéreas, mas elas chegam até o fundo desse lago, desse rio. Não diferente dos outros biomas, a gente vai ter sim os impactos, né, que são as espécies ameaçadas, que a gente pode destacar de mamífero, 36 espécies, aves, 188, olha só. Répteis e anfíbios não tem uma literatura que conste, mas a gente sabe que acontece também. E peixes também, porque é mais difícil, porque peixes são muito migratórios. E tem a questão aqui do inseto, que é o besouro Hércules, um invertebrado que ele também está em extinção. E o cervo lá em cima, como eu destaquei, esse cervo pantaneiro ele é muito comum encontrado lá, mas devido à caça, devido a diversos fatores, né, humanos, estão fazendo com que esses animais desapareçam. E a gente sabe os problemas que podem acontecer com a extinção de qualquer animal num ambiente desses. Quais impactos que a gente pode estar citando aqui? A agricultura e pecuária, esse gado, por exemplo, ou a agricultura, né, a cultura de alimentos, você está plantando feijão, arroz, isso vai degradar o ambiente. Você vai ter que tirar uma vegetação nativa, né, que só tem ali, para colocar esses animais e essas plantas, né? Indústrias, mineração e queimadas. O Pantanal bateu o recorde de queimadas esse ano e a gente vai entender o porquê disso. Catástrofe ambiental recente agora, que ainda está acontecendo, foi no Pantanal. As queimadas já destruíram mais de 2 milhões de hectares na região, o que corresponde a 15% do bioma. Também quero reforçar que a gente, já atualizado, viu que 25% do bioma já foi destruído. 25%, veja só. E isso em poucos meses. O governo não fez nenhuma medida para que isso fosse controlado. E o que a gente percebe é que muitas pessoas
de má fé, de má vontade, para se dizer assim, elas queimam, elas querem destruir para que o seu negócio, o agronegócio principalmente, se desenvolva. Aqui nessas imagens tem alguns animais que estão feridos. Aquele crocodilo ele foi morto, queimado, né, pelo fogo. Essa onça teve suas patas totalmente queimadas, ela está enfaixada e você vê que ela não está em um estado bom, está meio inconsciente. E essas araras azuis tem um projeto no Pantanal que é um santuário, que esses animais estavam em risco de extinção, então eles foram colocados lá para reproduzir e ser monitorado por vários biólogos, veterinários, e foi destruído. Então, a gente percebe um aumento assustador, né, de queimadas, que foi mais de 60%. Então, a gente, enquanto seres humanos, temos que refletir, e não só refletir, mas também buscar ações para que a gente possa estar protegendo esses ambientes, esses animais, porque cabe a nós e a luta. Porque certos políticos, eles não fazem nada, eles querem somente destruir. Então, pensem sobre isso, e eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, e até a próxima. Tchau!